comigo a palavra do Senhor. Você que a tem impressa, em brochura, impressa, você que tem a palavra em meio digital, eu costumo dizer, não importa o formato, o que é valioso é o conteúdo, e o conteúdo é a revelação de Deus para todo homem. O conteúdo é a palavra de Deus, esta palavra cujo intérprete é o Espírito Santo, esta palavra cujo assunto é Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Esta palavra cujo autor é o próprio Deus. Então tome comigo a Bíblia Sagrada desta feita, abra a palavra no livro do Gênesis, capítulo de número 18, e assim a gente sequencia a leitura da palavra que estamos fazendo no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Você que não tem o hábito da palavra, livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você vai perceber que os textos na Bíblia são demarcados, na Bíblia impressa, por números grandes. Vá na sequência, cada um desses grandes números ao longo do texto demarca um capítulo. Os menores números que aparecem no corpo do texto identificam os versículos nos quais o texto está subdividido. Vá seguindo a sequência dos capítulos até o capítulo de número 18, livro do Gênesis, capítulo de número 18, sob a epígrafe Isaque, o filho da promessa. Assim nos declara a palavra do Senhor a partir do versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa-a e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante dos viajantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda
atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou a Abraão: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara ouviu essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão o Senhor as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra. São tantos e tão expressivos o seu pecado, é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade. Faze morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo é possível que faltem 5 para completarem 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que lhe garantiu: eu não o farei por causa dos 40. Propôs Abraão que meu Senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não o farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão:
Agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos, não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para o seu lugar. Queridos, amados, esse é o momento da jornada de Abraão. Não mais Abrão, mas agora Abraão. Agora alguém que está vivendo uma nova etapa na sua jornada. O Abrão babilônico já não existe mais. O Abrão saído de Babilônia, aquele que ouvia apenas a voz de Deus e andava com Deus, ele é levado a uma experiência ainda mais profunda, porque desde o capítulo 17, além de ouvir a voz de Deus, este homem, ele passa a ter revelações de Deus, ele passa a ter visão de Deus, ele passa a ver a Deus. O Senhor o visita, agora no capítulo de número 18. E aqui, ainda que Abrão de imediato não soubesse, estava ele, diz a palavra, na hora mais quente do dia, à entrada da tenda, sentado, talvez buscando um pouco mais de frescor, visto que o clima daquela região é um clima quente. Quem sabe Abraão procurava uma brisa, quem sabe Abraão procurava um pouco de refrigério em meio ao calor do dia. Talvez Abraão já tivesse se alimentado e por isso mesmo buscava ele estar ali à entrada da tenda. E ao observar adiante, ele via que a ele chegavam-se 3 visitantes, 3 homens vinham em direção à tenda, ao lugar aonde ele estava, ao lugar aonde ele estava acampado. E como hebreu ou beduíno nos dias de hoje, Abraão ele demonstra a sua hospitalidade. Os beduínos são ainda hoje um povo hospitaleiro, aqueles que peregrinam aquelas regiões, aqueles que são peregrinos naquela área, são nômades em linguagem moderna, naquela região, eles costumam demonstrar a sua hospitalidade. E assim procede Abraão. Ele dirige-se até aqueles homens, e ainda que não os conhecesse, ainda que não fossem homens a quem ele já tivesse tido algum tipo de contato ou relação, ainda que ele não soubesse exatamente as suas identidades, mas ele, portando-se como peregrino naquela terra, ele se aproxima deles. Ele diz a palavra, prostra-se diante deles. Isso é um sinal de humildade. Abraão demonstra humildade diante daqueles desconhecidos. Mas mais que isso, por certo, o aspecto daqueles 3 visitantes, o aspecto daqueles homens, passava para Abraão um sentido de domínio, de autoridade, de senhorio, de realeza, a tal ponto que Abraão prostra-se diante deles, se colocando diante deles como humilde servo. Ainda que Abraão fosse senhor no seu acampamento, ainda que ele fosse senhor daqueles servos e servas que estavam sob o seu comando, ali com ele acampados, ainda que ele fosse senhor de muitos rebanhos, ainda que sob seus serviços houvessem muitos homens, ele se prostra agora diante daqueles 3 desconhecidos, e ao prostrar-se no meio está um
cuja realeza se destaca. No meio deles está um cujo senhorio é ainda mais evidente. E prostrando-se diante deles, com humildade, ele declara. Então declarou Abraão no versículo 3, meu Senhor. E ele aqui já declara como ele se porta diante daquele que está no meio daqueles visitantes, ao chamá-lo de meu Senhor. Se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Ele diz, fica, Senhor, um pouco aqui. É como aqueles que andaram com o Senhor a caminho de Emaús, e ouvindo daquele Senhor que os acompanhava, ainda que para eles aquele Senhor fosse desconhecido no caminho, ainda que eles não identificassem exatamente quem era aquele que caminhava próximo a eles, aquele que se aproximou deles e lhes indagava sobre o que eles conversavam. Eles tinham 11 quilômetros para caminhar, 15 mil passos, mais ou menos, dariam até chegar a Emaús. E aquele que se aproximava perguntava-lhes acerca do que é que eles confabulavam, e ele percebia e lhes trazia dor à alma e ao coração. E aqueles, voltando-se para o desconhecido, indaga-lhe se ele era o único transeunte que, passando pela região, que passando pelo território de Moriá, por Jerusalém, não sabia das novas do que havia acontecido a Jesus Cristo. E o Senhor, que estava ali, ainda que não fosse realidade para os seus olhos quem estava ali, porquanto Jesus havia ressuscitado, e estava encoberto aos seus olhos, o Senhor conversou com eles, o Senhor lhes abriu as Escrituras, e durante aqueles 11 quilômetros foi lhes ministrando a revelação da palavra de Deus contida na antiga aliança, foi lhes revelando aquilo que dele havia sido dito ao longo do Gênesis, ao longo do Êxodo, aquilo que foi dito a ele nos livros históricos, acerca dele nos livros proféticos, nos livros proéticos. A lei os profetas abriu para eles, e que deve ter sido certamente um ensino glorioso, um ensino maravilhoso, que lhes trouxe alento ao coração, que lhes fazia arder o coração, aquilo que lhes era ministrado pelo Senhor, de modo que ao chegar a Emaús, eles fazem como Abraão fez, convidando o Senhor, não passes de nós, Senhor, mas entra na nossa casa, pousa conosco. Eles fazem um convite ao Senhor, o mesmo convite que Abraão está fazendo aqui: não passes de mim, Senhor, mas entra na minha casa, habita um pouco comigo, fica um pouco comigo. Se tenho achado graça diante da tua face, diante dos teus olhos, entra a minha casa, entra a minha morada, vem ao meu convívio. O Senhor, Ele está à porta, e Ele declara: bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e convidá-lo e disser: entra, Senhor, Ele diz: entrarei na sua casa, e com Ele estarei, com Ele cearei, e Ele comigo. Então declarou Abraão: meu Senhor, se encontrei graça. E declara Abraão ainda: traga-se um pouco de água. Abraão está oferecendo algo muito precioso naquela região. A água vale mais que petróleo ali. Traga-se água, lavai os pés. E olha, água não só para beber, mas ele oferece ainda água para lavar-lhes os pés, porquanto a poeira do caminho estava em suas sandálias. E repousai debaixo desta árvore, debaixo desse carvalho, tomai repouso aqui. E ainda propõe Abraão: também trarei um bocado de pão. Ele oferece alimento, e ele diz: refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis vossa jornada. Ao que eles, convidados, agora lhe respondem: assim seja, faze como disseste. Hebreus vai dizer que não devemos olvidar da hospitalidade, porquanto alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E Abraão, mais que anjos,
Ele está hospedando o próprio Senhor agora, junto à sua tenda, junto à sua casa. E diz a palavra: Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda e pede a Sara, sua esposa: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e prepara. Há uma versão que diz 3 medidas de pão, que é muita coisa, que dá uma quantidade imensa de pães. Abraão, ele está servindo ao Senhor de forma farta. Ele está neste instante recebendo o Senhor, mas ele está ofertando o melhor que ele tem. Ele está ofertando a melhor fartura, em volume e em quantidade. Quando você vê outras versões, isso salta aos olhos. Abraão dirigiu-se então apressadamente para a sua tenda e pede a Sarai: toma, faz depressa. Em seguida correu ao rebanho e colheu o melhor e mais tenro vitelo. Sabe aquilo que estava sendo cevado para uma ocasião muito especial, para uma celebração muito especial? Abraão agora, ele pega aquilo que ele tinha de melhor no seu rebanho, sabe? E ele vai ofertar aqueles a quem ele está hospedando, e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou, diz a palavra, tudo. Ele coloca tudo diante dos visitantes. Entretanto, olha a atitude de Abraão, como ele trata aqueles que chegaram até ele, o comportamento dele, colocou tudo diante deles. Abraão aqui se comporta como se fosse um garçom servindo. Ele se porta como um servo diante do seu senhorio, fazendo-lhe o melhor que lhe era possível fazer com os recursos quanto ele tinha. E aqui ele coloca tudo diante dos visitantes. Entretanto, diz a palavra, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Ele aqui ainda permanece como servo, enquanto aqueles que ele recebe, que tinham um aspecto glorioso, que tinham um aspecto de realeza e senhorio, se alimentam, são por ele servidos. Ele mesmo permanece em pé. Ele, após ter lhe servido água, ele, após ter lhe lavado os pés, após ter lhe servido o melhor que ele possuía, uma grande quantidade de pães, ter lhe servido leite, coalhada, vitelo, ele permanece de pé, ali atento, observando se algo mais era necessário fazer. E ele, como bom servo, ele, como bom anfitrião, ele se coloca ali dizendo: eu estou aqui para servir, eu estou aqui, Senhor, para fazer ao Senhor o meu melhor, para dar o melhor que eu tenho. Abraão está servindo ao Senhor com tudo quanto possui. Ele envolveu sua esposa nesse processo, ele envolveu os seus servos nesse processo, ele envolveu os seus bens nesse processo. Ele está tributando o melhor que ele tem para o Senhor, que o visita em sua casa, que o visita no seio da sua família, na intimidade do seu lar. Ele coloca diante do Senhor aquilo que ele tem de melhor. Os hóspedes lhe indagaram agora, depois que haviam se alimentado, depois que haviam provado tudo quanto Abraão lhes serviu e lhes ofertou. Eles agora se entreolham e o Senhor toma a iniciativa. Então veja o que diz a palavra, quando declara-nos a palavra do Senhor: onde está Sara, tua esposa? É a pergunta que é feita a Abraão. Onde está Sara? E aqui Abraão já vai sendo impactado por algo que ele não tinha percebido. É que ainda que ele não conhecesse aqueles que o visitavam, aquele que o visitava sabia quem ele era. Aquele que o visitava sabia não só o seu nome, sabia não só o seu endereço, mas sabia também quem era a sua esposa. Mais ainda, conhecia
o problema da sua casa, conhecia a situação do seu lar, o problema íntimo que estava no seu coração, o problema íntimo que estava no coração da sua família, no coração e no seio do seu casamento. E por isso o Senhor abre a boca. Interessante é que todo mundo até então conhecia a mulher de Abraão por Sarai, mas aquele que fala com ele é o mesmo que tinha mudado o nome dele. Aquele que fala com ele é o que tinha mudado o nome da sua mulher, e o nome fala de quem a pessoa é. Quando ele mudou o nome de Abrão para Abraão, quando ele mudou o nome de Abrão mediante uma promessa, quando ele muda o nome de Abraão mediante uma experiência de fé, quando ele muda o nome de Sarai para Sara, aquela que seria mãe de príncipes, aquela que seria mãe de reis, ele não se dirige a Abraão perguntando pela Sarai como era conhecida, mas ele pergunta já usando o novo nome dela: aonde está Sara, tua esposa? É dito que quando ali em Gênesis 11 Abraão ou Abrão então era chamado, é dito Sarai era estéril, mas aqui quem se dirige a Abrão já vai usando o novo nome, já vai olhando para Abrão e vai lhe declarando que há sobre ela e sobre ele uma promessa: onde está Sara, tua esposa? É interessante quando você pensa sobre essa pergunta, porque o chamado e a promessa feitos a Abraão envolvia a sua esposa. O chamado feito a Abraão envolvia sua família. Quando o carcereiro de Filipos pergunta a Paulo e Silas da prisão: que devo fazer, Paulo, Silas, para ser salvo? A resposta é impactante, porque é dito para ele: crê, confia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A promessa é assim, é para você, mas também é para a tua casa. A salvação é para você, mas também é para a tua esposa. A salvação é para a tua esposa, também é para os teus filhos. A salvação é para os teus filhos e também é para os teus netos. A salvação é para toda a tua casa. Não por acaso Josué vai usar uma expressão na qual ele declara: eu e a minha casa. Josué bem entendia essa verdade: eu e a minha casa somos do Senhor, somos alvos da promessa do Senhor, somos alvos da bênção do Senhor, da visitação do Senhor. O Senhor tem propósitos acerca da minha vida, mas Ele tem propósitos acerca da minha vida juntamente com a minha família. Aonde está a tua esposa? Aonde ela está? Você tem instruído a sua esposa, você tem ensinado a sua esposa, você tem caminhado com a sua esposa, na promessa que te tenho feito, no caminho por onde você tem seguido, você tem trazido o seu cônjuge com você, você tem procurado levar o seu cônjuge a conhecer o Deus que te fez promessas. A palavra diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, isso que significa que um cônjuge interage junto ao seu cônjuge diante do Senhor e das promessas e do caminho que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. Aonde está a tua esposa? Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. E ele estabelece aqui um período, ele estabelece aqui um tempo de resposta: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava essa conversa. Sabe, a promessa está sendo feita, o nome dela que está na roda. Ela que vivia o opróbrio de não ter filhos. Ela que naquela situação ficou por trás da cortina. Ela que naquela situação não apareceu. Ela serviu o Senhor, mas não apareceu. Ela preparou pão, mas não apareceu. Ela providenciou o banquete por trás da cena, mas ela não apareceu. Ela estava na cozinha servindo. O Senhor estava recebendo o seu serviço. Ela não aparecia, quem aparecia era Abrão. Ela não conversava diretamente com o Senhor. Ela não era o hospedeiro era Abraão, mas por trás da cena, Sara também servia. Por trás da cena, Sara também ofertava o seu serviço, o seu tempo e o seu melhor para o Senhor. E agora, ela e seu esposo,
Eles que tinham servido e feito o melhor para o Senhor, vão receber do Senhor resposta, vão receber do Senhor recompensa. Eles tinham semeado diante do Senhor o seu melhor, agora eles vão colher do Senhor o melhor que Deus tem para eles. Então o Senhor, dirigindo-se a Abraão, diz: voltarei. Eu vim te visitar, Abraão. Olha, quem gosta volta, quem gosta torna. O Senhor está dizendo: eu me agradei de você, eu me agradei da tua hospitalidade. Eu me agradei, Abraão, da tua oferta. Eu me agradei de como você me recebeu. Como você, Abraão, abriu suas portas, as portas do teu coração, as portas da tua casa, as portas da tua vida, as portas da tua família, as portas dos teus bens. Como você me recebeu, Abraão, com tanta alegria, como você me recebeu com tanto entusiasmo, como você procurou me dar o melhor que você tinha, como você me acolheu, como me deu água, como me lavou os pés, como se colocou como me de servo da minha presença. Aí o Senhor diz: eu voltarei. Eu gostei tanto daqui que eu vou voltar. E olha, quando eu voltar, quando eu voltar, algo especial vai estar aqui. Quando eu voltar, algo tremendo vai estar sendo vivido aqui. O que é que o Senhor vai viver aqui quando voltar? Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Você me serviu com o melhor que você tinha. Você terá, você terá colhido de mim o filho que você tanto deseja, o filho que você tanto espera. Quando eu te chamei em Babilônia, quando eu te chamei ali naquela região, naquele território, você não tinha filhos, tua esposa não podia frutificar, tua família não podia crescer, tua família não podia multiplicar. Mas ainda que houvesse impedimento, eu te vi, eu te amei, eu te chamei. Você acolheu o meu chamado, você tem andado comigo, você tem estado na minha presença, você tem convivido comigo, tem aprendido de mim, você tem sido fiel e verdadeiro na minha presença, tem me recebido, tem me acolhido, tem me dado o melhor. Agora Abraão tem recompensa. Quem anda comigo recebe de mim recompensa. Quem oferta a mim tem recompensa. Quem anda em fidelidade da minha presença tem recompensa. Sara terá, Sara possuirá aquilo que nada na terra pode lhe dar, mas eu posso prover nessa manhã a tua vida. Eu estou cumprindo a minha promessa que eu te fiz. Ano que vem eu voltarei, ano que vem eu tornarei, ano que vem eu estarei contigo. E Sara terá, Sara possuirá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, por trás. Ora, Abraão e Sara, diz o texto, já eram idosos, a idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado, já tinha acabado, já tinha terminado. Então, diante da situação, Sara com 90 anos quase completos, ela agora se imaginou, já tão idosa, como é que a barriga ia crescer, como é que a pele ia dilatar. Ela que não tinha mais as regras, ela cujo corpo já estava amortecido, numa linguagem bíblica, como poderia ela tornar a ter deleite com o seu marido, sendo o seu marido também já um idoso, sendo o seu marido já avançado em dias, estando o corpo do seu marido já mortificado no que dizia respeito a gerar filhos com Sara. E Sara diz: agora eu voltaria a ter deleite junto com meu Senhor. Ela olha para si, e olhando para si ela diz: não vejo em mim como, não vejo em mim possibilidade, não vejo em mim. Certamente esse que está falando do outro lado da tenda não me viu. Acha que Abraão tem uma esposa, mas deve ser uma esposa jovem. Acha que Abraão tem uma esposa, mas deve ser uma esposa plena de juventude. Olha, escuta a palavra de Deus para você. Deus considera as coisas que não são como se já fossem. Deus considera, recebe a palavra, Deus considera as coisas que não
não são como se já fossem. Ainda que Sara olhasse para si e ela dissesse: eu não tenho vida, o Senhor estava olhando para ela e dizendo: ela tem vida. Ela dizia: eu não tenho possibilidade, mas o Senhor estava dizendo dela: ela tem possibilidade. Ela estava olhando para si dizendo: em mim não há mais esperança, mas o Senhor estava olhando para ela além da cortina. Ele estava vendo ela por trás. Você pode estar por trás, você pode estar por trás da cena, você pode não aparecer, mas Deus não precisa que você apareça para Ele te ver. Ele te vê escondidinho, Ele te vê no anonimato quando ninguém te vê, mas Deus te vê, e vendo você, Ele diz: você pode não ter esperança, mas eu sou a tua esperança, eu sou a tua possibilidade, eu sou aquele que opera maravilha na tua história, maravilha na tua vida, que altera a tua biografia e cumpro no teu viver as minhas promessas. Ele é o Pai das luzes, diz Tiago, de quem provém toda a boa dádiva, e todo dom perfeito vem de Deus. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada? Não, ela riu. Ela riu, porque diz a palavra, declara a palavra: entretanto o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara? Irmãos, promessa de Deus é tão gloriosa, é tão grande, que vai levar você a sorrir, vai levar você a rir da situação. Oh glória, você vai rir da canteleia. A experiência é essa, quando Deus dá. Ele não dá porque você corre muito, Ele não dá porque você se esforça muito, Ele não dá porque você faz o melhor como homem, como ser humano se esforça. Não, a promessa de Deus é diferente, é graça. Abraão disse: se eu achei graça perante os teus olhos, fica aqui na minha casa. Se eu tenho encontrado graça, é favor imerecido. Graça é receber aquilo que eu não mereço. Graça é receber muito além daquilo que eu mereço. Graça é favor de Deus, é presente de Deus, e Ele dá em graça. O que aqui Sara está vivendo, ela está recebendo algo tão grande, tão glorioso, tão além da sua expectativa e realidade, que ela vai rir. É como se Deus dissesse assim: estende a mão. Estende a mão, estende a mão. Aí quando você estende a mão, Ele coloca na tua mão, oh glória. E quando você olha, é o presente de Deus, você ri. Aí Ele diz: agora fecha a mão porque é teu. E você tem que fechar e segurar e dizer assim: meu Deus, que coisa tremenda. Oh, a palavra diz assim: quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós éramos como os que sonham. Quando o Senhor mudou o nosso cativeiro, nós éramos como aqueles que sonhavam e não acreditavam naquilo que estava vivendo, porque é isso que impacta em nossa vida, o cumprimento das promessas de Deus. Ele diz: velo pela minha palavra para dar cumprimento à minha palavra. Sara ri, e ela ri conjecturando: será possível? Será possível? Olha, para Deus não há impossível. Recebe a palavra nessa manhã: e tudo é possível ao que crer. Para Deus não há impossível, e na tua vida tudo é possível. Se nessa manhã você crê, você há de ver a glória de Deus na tua vida, do Deus que realiza o impossível, porque Ele é especialista no impossível. Ele é especialista em fazer aquilo que está além do que pedimos, além do que imaginamos. E diz a palavra: segundo o seu poder. Ele só depende dele para fazer, segundo o seu poder que em nós opera. Segundo o seu poder, Ele está operando em Sara. Sabe quando Ele liberou a palavra? Daqui 1 ano eu estarei aqui e Sara terá. Sara já estava de posse, ela nem sabia. É por isso que ela ri, ainda que ela não entenda, ainda que ela não compreenda, mas é motivo de sorrir, é motivo de sorrir. Por quê? Porque aquilo que Deus falou, aquilo que Deus decretou, não pode ser invalidado. Ele disse assim: será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai. Quando Ele fala, a palavra vai
Ai, pode ter barreira, a barreira vai cair. Pode ter mares, os mares vão abrir. Pode ter deserto, o deserto vai dar lugar e vai dar passagem. Porque nada impede, é dele o querer, é dele o efetuar. Nem um só dos seus pensamentos pode ser contidos, pode ser impedidos. Há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo de Deus na vida daquele casal tinha chegado, o tempo da promessa tinha chegado. Oh glória, e nada pode impedir o cumprimento dessa promessa. Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé, para o Deus eterno? Acaso algo é tão alto que ele não possa superar? Algo é tão profundo que ele não possa alcançar? Algo é tão largo que ele não possa abarcar? Algo é tão extraordinário demais para o Deus Todo-Poderoso. Nesta mesma época, e Deus reafirma a sua palavra, época de primavera. Olha que coisa linda, olha que estação maravilhosa, diz a palavra. É época de primavera na vida daquele que recebe a promessa. É tempo de renovo, é tempo de vida, é tempo de floração, é tempo em que as flores que vão frutificar começam a exalar o seu cheiro, o seu perfume. É tempo de renovação, é tempo de beleza. É tempo de primavera. No próximo ano retornarei à tua presença. Sara terá um filho. Oh, glória a Deus. Sara ouviu essas palavras. Ela ficou amedrontada e até mentiu. E eu louvo a Deus pela sua graça, porque os nossos erros e até a nossa incredulidade, aleluia, é superada pela soberania de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E Sara vai dizer: não, eu não ri. No entanto, Deus que é verdadeiro e sabe todas as coisas, e conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, Ele diz: sim, é verdade que tu riste. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Que maravilha que Sara vai viver. Que experiência gloriosa que Abraão vai viver. Ele que não tinha esperança de ver sua esposa grávida, ele verá sua esposa engravidar. E aqui, querido, eu concluo te contando que eu tinha uma promessa. Alguns anos atrás, Deus me fez uma promessa que eu seria pai de uma filha. Se eu vou te dar uma filha. E eu guardei a promessa. Mas o meu primeiro filho quase não nasce, porque contra todos os compêndios médicos e a ciência médica, o Adam nasceu. E não era para nascer, era para abortar. Era impossível nascer, mas para Deus não há impossível. E nasceu. E quando nasceu era menino, e eu me alegrei. Qual pai que não se alegra em ter um filho? E eu me alegrei. E a minha esposa engravidou pela segunda vez. E na segunda gravidez da minha esposa, o óvulo estava numa linguagem bem simples. O óvulo estava na porta de saída do útero. De modo que foi dito à minha esposa: olha, não haverá sucesso nessa tua gravidez, porque com o óvulo na porta de saída, na mínima possibilidade, essa gestação será interrompida. Essa gestação não tem como prosseguir, estando o óvulo justamente na porta de saída. E a minha esposa perguntou ao médico, dizendo: será que não há algo que se possa fazer para o óvulo subir? E o médico disse para minha esposa: minha querida, aqui no planeta Terra, toda a gravidade puxa para baixo. É contra a lei da gravidade que um óvulo que está na porta de saída suba e vá para o lugar ideal para uma gravidez. E a minha esposa, que já tinha vivido o milagre do primeiro filho,
e nós que já temos vivido uma batalha pelo nosso primeiro filho, a gente entendeu o seguinte: para Deus não há impossível, tudo é possível ao que crer. E o que é que você faz nessa hora? Você lembra das promessas que Deus lhe fez e vai à presença do Senhor. Ela voltou para uma outra ultrassonografia, e nessa segunda ultrassonografia, o médico, ele ficou estupefato. Ele ligou e desligou aparelhos. Ele olha o exame anterior e olha o atual e compara um com o outro e diz: eu não sei como. Eu não sei como, mas o que estava na porta de saída, aquilo que é contra a lei da gravidade aconteceu aqui, porque o que estava embaixo foi para cima. Deus é poderoso. Ele pega o que está embaixo e coloca em cima. Ele pega quem está por trás da cortina e faz aparecer. Ele pega quem está lá no anonimato e faz aparecer, porque é dele o querer, é dele o efetuar. Todo o poder e toda a glória pertence somente a ele. E nasceu meu segundo filho, o Aron, para a glória de Deus. Mas a filha que Deus me prometeu ainda não tinha nascido. E a minha esposa, passados uns anos, passou a sofrer de endometriose. Endometriose, as mulheres sabem, provoca dor, sangramentos, e é impossível engravidar, de modo que a medicina recomendou a minha esposa arrancar o útero. Tira o útero, porque esse útero com endometriose só vai te causar dores atrozes, sangramentos. Então remove o útero. Mas a minha esposa nem queria tomar remédios fortíssimos, muito menos ter o seu útero arrancado. De modo que, outra vez, nós somos a presença do Senhor, para Deus tomar providências. E ela já dizia para mim assim: olha, querido, infelizmente, eu vou entrar na igreja 2 vezes. No casamento, uma do Adam, a segunda no casamento do Aron. Eu vou percorrer o corredor da porta da igreja ao altar, até conduzindo o noivo. Mas infelizmente você nenhuma vez vai ter a possibilidade de conduzir uma noiva, sua filha, da porta da igreja ao altar. Mas eu dizia no meu coração: mas eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, mas é endometriose, mas eu tenho uma promessa. Não há solução médica, mas eu tenho uma promessa. Não há solução na ciência, mas eu tenho uma promessa. Tudo que a ciência pode fazer é arrancar o útero e impedir a vida, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Sara ainda é Deus. O Deus de Abraão ainda é Deus das promessas. Na reunião, a vida entre as esposas de obreiros, Deus usou a irmã Antônia, esposa do nosso pastor, para dizer à irmã Jeane, numa direção de Deus, chama aqui à frente todas as irmãs que têm problema de esterilidade, problema no útero, chama aqui, Deus vai fazer aqui alguma coisa por elas. A minha esposa não veio à frente, ela estava servindo na portaria do templo, na reunião, não podia vir, mas ela conta que abraçou o útero na hora da oração. Eu disse: Senhor, ela ficou como serva, igual Abraão, em pé, que servo é assim, fica em pé, no lugar de servo, e ela se abraçou e disse: Senhor, eu te peço, me cura da endometriose. A medicina não pode me curar. A medicina me ofereceu arrancar meu útero, mas eu te peço, Senhor, ainda que seja impossível ao homem, não é impossível a ti, me cura, Senhor. E aí eu creio que foi o Espírito de Deus inspirando a sua oração, porque na sua oração ela disse: como prova de que tu me curaste, me faz engravidar. Passaram-se uns dias, eu olhando para ela, o ventre mais dilatado, aí o que é magrinha, o ventre mais dilatado, eu dizendo para ela: tem uma coisa diferente em você. E ela: o quê? Eu disse: o seu ventre está dilatado. E ela disse: não, eu digo: você está grávida, faz o teste. Ô glória, faz o teste. E ela fez, estava grávida para a glória de Deus. E quando a gente vai à ultrassonografia,
aquela promessa que Deus tinha me feito. Que eu um dia conduziria uma noiva, minha filha, pelo braço. Caminho do altar, para a glória de Deus, a promessa estava de pé. Deus não promete para se esquecer. Deus não promete para não cumprir. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Eu quero orar por você agora. Você que está conectado comigo, você que está conectado em louvor e palavra, você que crê em milagre, você que tem uma promessa, se coloque agora diante de Deus, como Abraão se colocou diante de Deus, como Abraão se prostrou aos pés do Senhor. Eu quero lhe convidar, se você ainda não o constituiu como Senhor. Abraão, quando se viu diante do Senhor, ele se prostrou. A primeira coisa que ele fez foi se prostrar e chamá-lo de meu Senhor. Se ele ainda não é o teu Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer, porque maior milagre não é cego ver, não é paralítico andar, não é útero estéril engravidar. O maior milagre é Jesus te salvar nessa manhã. Eu te convido primeiro a fazer como fez Abraão, se prostre aos pés do Senhor, porque se com a tua boca diz a palavra, declarares, confessares, Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Escreva: eu entrego a minha vida agora a Jesus. Eu entrego a minha vida agora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Recebe a palavra. Crê e será salvo tu e a tua família. A salvação de Deus vai começar por você. Vai alcançar toda a tua família. Primeiro você virá, em seguida a tua casa. A luz vai brilhar no meio da escuridão, e os que estão em trevas verão a luz de Deus na tua vida e também virão para a luz. Vem você primeiro, entrega a tua vida ao Senhor agora. Se coloque diante do Senhor e escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Escreve, toma posição, toma decisão agora. Escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Não deixa que nada te impeça. Eu entrego a minha vida a Jesus. E se você está afastado dele, vem, escreve: eu também entrego a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu quero viver as promessas de Deus na minha vida.